Masturbação sem pornografia faz mal? Tem algum problema? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Inclusive, é uma dúvida muito frequente, né? Eu vejo aqui nos comentários aqui do meu canal do YouTube, muita gente perguntando: Diego, tem algum problema se masturbar sem assistir pornografia? Ou, na verdade, o problema não é a pornografia? Então, por que você diz que a masturbação também é um problema? Eu tenho percebido, inclusive, dentro do próprio movimento NoFap, né? Para quem não entende, NoFap significa não masturbação, uma gíria em inglês. E eu percebo muitas pessoas do próprio movimento NoFap começando a ter dúvidas ou começando inclusive a mudar de ideia, acreditar que na verdade o problema é a pornografia e não a masturbação em si, ou que talvez a masturbação, se não for feita em excesso, ela pode ser positiva para o homem, enfim. Inclusive muitas pessoas vão dizer: oh, não, a masturbação ela é boa porque ela evita o câncer de próstata. Inclusive esse é um dos pontos que nós vamos falar aqui nesse vídeo. No final desse vídeo eu vou explicar, será que na verdade a masturbação ela evita o câncer de próstata, sim ou não? Nós vamos entender aqui nesse vídeo, então fique até o final. Mas eu preciso dar um disclaimer aqui. Você precisa entender que esse vídeo não é sobre se a masturbação é pecado, se não é pecado, o que é que a Bíblia diz sobre a masturbação. Não, esse vídeo não é sobre isso. Por mais que vocês sabem, eu sou cristão, boa parte do público aqui do canal também é um público cristão. Boa parte das pessoas que estão aqui no canal querem vencer a pornografia e a masturbação por motivos espirituais, mas esse vídeo não é sobre isso. Eu quero realmente trazer um vídeo mais isento possível para vocês entenderem se a masturbação sozinha, deixando toda essa coisa de religião e Bíblia de lado, será que ela faz mal, sim ou não? Eu vou trazer 5 pontos aqui que eu imagino que você tem ouvido muito pouco sobre eles e eu creio que é importante que a gente traga esses aspectos aqui para que você tenha uma visão mais clara sobre se a masturbação faz mal ou não faz mal. Um outro ponto que eu preciso reforçar aqui nesse vídeo é que esse não é um vídeo exaustivo sobre os aspectos da ciência relacionado com a masturbação, etc e tal. Até porque nós temos várias dificuldades em falar sobre o que a ciência diz sobre a masturbação, porque nós não temos muitos estudos que falem sobre o tema. E até temos alguns estudos, mas muitos deles, assim, são muito rasos, né? Nós temos mais estudos falando sobre os malefícios da pornografia, inclusive eu já até recomendei aqui no canal aquele livrinho do Gary Wilson, o Your Brain on Porn, o seu cérebro na pornografia. Livro excelente que traz vários artigos científicos sobre os efeitos da pornografia no cérebro, no comportamento humano. Nós temos também aquele livrinho que eu também já trouxe aqui, Os Custos Sociais da Pornografia. Recomendo bastante também. No entanto, como eu disse, a gente tem pouquíssimos estudos que falem sobre a masturbação sem o consumo de pornografia. Então, eu quero que você entenda que a gente tem alguma dificuldade para falar desde o ponto de vista científico sobre esse tema especificamente. Porém, isso não nos impede de falar sobre o tema e de falar sobre as nossas observações. Então, eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência, porque eu também já tive problema com pornografia e masturbação, sobre a minha experiência clínica também, atendendo pessoas com vício em pornografia e masturbação, inclusive pessoas com vício somente em masturbação, e considerando todos os livros e artigos que eu já li sobre esse tema. Dito isso, vamos ao que interessa: 5 pontos sobre a masturbação sem o consumo de pornografia. O primeiro ponto é: a masturbação ela pode gerar uma coisa chamada síndrome da mão de ferro. O que significa isso? Também a gente pode conhecer isso como ejaculação retardada. São pessoas que não conseguem ou têm uma dificuldade tremenda em ter uma ejaculação em uma relação sexual normal. Inclusive, eu já atendi vários casos assim de pessoas que inclusive nunca conseguiram ter uma ejaculação em uma relação sexual normal, sempre precisam terminar essa relação sexual com a masturbação. E aí isso nós chamamos a síndrome da mão de ferro. Por que que isso acontece? Porque quando o sujeito ele se masturba, ele exerce uma pressão no pênis que não existe na relação sexual normal. Talvez ele aperta demais ali, né? E a glândula ela vai perdendo um pouco da sua sensibilidade. Nisso, o sujeito ele vai perdendo a sensibilidade e quando ele tem uma relação sexual vaginal, digamos assim, ele não consegue obter aquela mesma pressão que ele tinha na masturbação. E isso faz com que ele tenha uma dificuldade tremenda de ejacular. O segundo ponto, ou o segundo malefício, é que a masturbação ela também pode gerar o completo oposto da síndrome da mão de ferro, ou seja, ela pode gerar uma ejaculação precoce. Poxa, como assim, Diego? A mesma atividade gera os dois opostos?
Por quê? Como eu disse, a síndrome da mão de ferro vem porque o sujeito ele exerce uma pressão muito forte no pênis. E muitas vezes o sujeito ele consegue se controlar, digamos assim. Por exemplo, eu já atendi pessoas que passam a manhã inteira se masturbando ou a madrugada inteira se masturbando sem ejacular. Então, a pessoa ela vai se acostumando, digamos assim, com essa relação longuíssima, né, assim, onde ele exerce uma pressão muito forte e ele não ejacula. O completo oposto também pode acontecer. Às vezes o sujeito, ele se masturba e ele ejacula muito rápido. Isso acontece, inclusive, muito comumente no público cristão. Então, muitas pessoas sentem uma culpa tremenda no momento em que estão se masturbando e aí preferem fazer isso de forma muito rápida porque na cabeça deles a culpa é menor, se eles demoram menos. Então, o que acontece? Ele vai fazendo isso de forma tão rápida, ejaculando de forma tão rápida, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, e ali já terminou, que ele vai se acostumando a ejacular muito rápido. Quando ele tem uma relação sexual normal, ele pode chegar a ter uma ejaculação precoce, não conseguir segurar, digamos assim, a sua ejaculação. E o terceiro malefício, às vezes nem parece tão malefício assim, mas vocês vão entender que na verdade é um grande malefício também da masturbação sem o consumo de pornografia, é que a masturbação ela desconecta, ela gera uma dissociação com a realidade. Por quê? Porque o sujeito ele começa a imaginar, né, uma relação sexual perfeita, porque assim, 99,9% das pessoas que se masturbam imaginando uma relação sexual normal ou relembrando alguma imagem sexual ou alguma experiência sexual que já teve antes. Então isso é assim que funciona. E aí o sujeito ele vai imaginando, ele vai florindo ali uma relação sexual na mente dele com uma pessoa que talvez até ele já conheça. Só que preste bem atenção, quando o sujeito ele começa a florir todas essas imagens sexualizadas na mente, ele nunca imagina uma dificuldade no meio do caminho. Ele nunca imagina uma possibilidade, por exemplo, de o sexo não acontecer. Ele nunca imagina de depois das preliminares não rolar sexo nenhum. Ele sempre imagina a cena perfeita. Ele sempre imagina a possibilidade perfeita. Agora, a realidade ela é totalmente diferente. Quando o sujeito ele vai ter uma relação sexual normal, ele percebe que as coisas não são tão fáceis, não são tão rápidas como acontecia na mente dele. Porque na mente dele, ele imaginava as situações perfeitas, as mulheres perfeitas, as posições perfeitas e coisas do tipo. Mas na realidade, ele está agora diante de uma pessoa que tem um coração, que tem sentimentos, que tem interesses, que tem desejos e que tem faltas de libido também. Então a realidade ela vai se tornando algo muito mais complexo e o sujeito ele gera uma dissociação com a sua realidade, gerando assim uma possível ansiedade antes do sexo. E lembrem-se, ansiedade pode gerar ejaculação precoce. Tá fazendo sentido para você tudo que a gente falou até agora aqui no vídeo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber para entender melhor você e te ajudar melhor nos próximos vídeos também. Inclusive, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, ativa as notificações e, por favor, deixe o seu like. Não custa nada, é só clicar com o dedinho aqui no joinha. Você vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e aos conteúdos desse canal a chegarem a mais pessoas. Ah, não gostei do vídeo? Então coloca um dislike, também não tem problema nenhum. Vamos ao quarto malefício da masturbação. É que a masturbação, ela pode gerar uma falta de interesse pelo sexo real. Como assim, Diego? Cara, eu sonho com sexo o tempo todo, eu desejo sexo o tempo todo e você tá me dizendo que a masturbação vai diminuir o meu desejo? Para mim, aumenta o meu desejo? Pois é que como a gente falou aqui no terceiro aspecto, no terceiro malefício da masturbação, essa dissociação com a realidade, você vai perceber que o sexo na vida real, ele é bom, ele não é como a pornografia diz que é, não é tão bom quanto a pornografia diz que é, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também, mas ele é bom de fato, só que existem pedras no meio do caminho. Então, por exemplo, se você é um cara solteiro, por exemplo, se você é um cara cristão, né? Para que você tenha sexo em algum momento, se você for solteiro, você vai precisar conhecer uma moça, você vai precisar namorar com essa moça de forma casta, você vai precisar noivar com essa moça para depois então casar com essa moça. Isso pode durar anos durante esse período do namoro, conhecendo, namorando e noivando. Mas aí você me diz, não, Diego, mas eu não sou cristão, também não penso em esperar isso tudo aí não, cara. Pra mim não tem problema nenhum ter relações sexuais, né, na hora que for e etc. Não, beleza então. Mas mesmo assim, preste bem atenção, é tão fácil assim ter sexo? É tão fácil assim você manter um relacionamento? Não é. Então, a masturbação é o sexo fácil. A masturbação é o sexo instantâneo. É na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na velocidade
velocidade que você quiser, você imagina as cenas que você quiser e chega uma hora em que isso pode começar a gerar uma diminuição de interesse pelo sexo real, porque o sexo real contém riscos, porque o sexo real ele é custoso e a masturbação não. Então esse é o quarto malefício da masturbação, mesmo sem o consumo de pornografia. E o quinto malefício da masturbação sem a pornografia é que vicia, ou seja, a masturbação ela é usada por muitas pessoas como um regulador emocional. Já falei muito sobre isso aqui no canal, já dentro do curso Liberte 2.0 também. Ou seja, que na verdade as pessoas muitas vezes não se masturbam por prazer, mas se masturbam para conseguir regular as suas emoções. Se masturbam para fugir da sua própria realidade, para fugir das dificuldades, das tristezas, das raivas que elas passam na sua realidade. E para mim, esse é um dos pontos mais negativos, porque você vai perdendo a sua liberdade. Muita gente vai dizer, não, eu me masturbo porque eu sou livre. Eu sou livre. Vocês aí da religião e tudo mais, que tem esse cabresto em vocês e que isso não permite vocês se masturbarem, vocês não são livres. Eu sou livre porque eu me masturbo. Então, beleza. Se você se masturba porque você é livre, então prove que você é livre passando pelo menos 3 meses sem masturbação. E você vai perceber que, na verdade, essa masturbação tem sido utilizada por você como um regulador emocional e que você não consegue se ver longe disso. A grande maioria das pessoas que se masturbam por um vício e não porque simplesmente querem um prazer sexual. Então esses são os 5 malefícios da masturbação sem o consumo de pornografia. Ah, Diego, mas muita gente diz que a masturbação ela ajuda a evitar câncer de próstata. Será? Bom, sobre isso o que eu tenho a te dizer é que não existem provas conclusivas nem revisões sistemáticas que provem que a masturbação ela evita o câncer de próstata. Não é um consenso na área da saúde de que a masturbação evita câncer de próstata. Mas claro, há estudos que pretendem concluir de que a masturbação evita o câncer de próstata. No entanto, inclusive eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo link de vários artigos da PubMed, que é uma das plataformas mais importantes de artigos científicos na área da medicina, onde sim, alguns buscam concluir de que sim, a masturbação ela evita o câncer de próstata. No entanto, há estudos que inclusive mostram que em amostras de pessoas de 20 a 30 anos de idade que se masturbam com uma certa frequência ou que ejaculam com uma certa frequência de até 5 vezes na semana, isso pode aumentar as chances de câncer de próstata aos 50 anos de idade. Ah, Diego, então você está me dizendo que se eu me masturbar, eu vou ter câncer de próstata. O que é que eu disse há pouco tempo atrás? Não existem provas conclusivas de nada. Nós temos uma série de artigos que vão dizer que sim, que a masturbação é um elemento importante para evitar o câncer de próstata, e nós vamos ter uma série de artigos que vão dizer todo o contrário, ou que deixam muito claro que não concluem absolutamente nada, que não faz nenhuma diferença no combate ao câncer de próstata. Então, como eu disse, vou deixar os links aqui de alguns artigos aqui na descrição do vídeo, você pode revisar se você quiser, mas nós concluímos que na verdade não é grande negócio a masturbação. Ela gera uma desconexão com a realidade, ela pode gerar alguns problemas físicos, como ejaculação precoce ou ejaculação retardada, a famosa síndrome da mão de ferro. E o que eu posso te dizer é que a melhor coisa que você pode fazer é se conectar com a realidade, é viver no mundo real, é viver a sexualidade na realidade, de forma saudável, com uma pessoa que você confia, com uma pessoa com quem você quer passar o resto da sua vida junto. Tá, Diego, mas e sobre a pecaminosidade da masturbação? É pecado ou não é pecado? Você quer um vídeo sobre isso? Escreve aqui nos comentários, fala pra mim. E aí, dependendo de quantos comentários nós tivermos, de pessoas interessadas em um conteúdo como esse, eu posso gravar um vídeo falando sobre o que a Bíblia fala sobre a masturbação. E se você quer saber como lidar com as recaídas na pornografia e masturbação, clica nesse vídeo aqui do lado que ele vai te ajudar pra caramba. É isso, Deus te abençoe e até a próxima.